Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e esse é o nosso culto em português da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Coco Presbyterian Church, na Flórida. É uma igreja americana, totalmente americana, né? Os únicos brasileiros que tem aqui na nossa igreja sou eu e a minha esposa, a Marta. Então, não temos ministério em língua portuguesa. Nosso ministério em língua portuguesa é totalmente pela internet, né? Nós temos esse culto. E temos também, durante a semana, eu publico no YouTube, né? Eu ponho no YouTube vídeos curtinhos, meditações curtinhas, chamado Um Pingo de Prosa, que é nesse canal aqui que você está assistindo esse vídeo. Então, toda semana, de segunda a sexta, na hora do almoço, eu jogo uma meditação curtinha. Estamos dando uma caminhada na Bíblia toda, né? Então, já estamos em, nem sei, Mateus, eu acho, Marcos, estamos em Marcos, mas estamos caminhando na Bíblia toda. Então a ideia é te abençoar, te encorajar, te edificar, né? Não temos condição de fazer concorrência com ninguém, nem intenção de fazer concorrência com ninguém. O nosso objetivo aqui não é concorrer, não é tirar crente da igreja dos outros, né? Porque nós não temos ministério em português aqui, né? A nossa igreja fica num lugar que não tem muito brasileiro, né? Tem brasileiro perto, numa certa distância, mas não o suficiente aqui ao nosso redor para a gente fazer um ministério em português. Então, o objetivo é simplesmente te abençoar. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? E ajudar a gente a divulgar esse ministério, né? Compartilhando com os teus amigos, teus familiares, o pessoal da igreja, e ajuda a gente a abençoar outras pessoas, né? Aos pouquinhos nós estamos crescendo, né? Eu não sei quanto tempo eu vou continuar fazendo esse aqui, né? Esse culto aqui aos domingos, né? A ideia começou só com o Covid, né? Na época do Covid, ninguém podia ir para a igreja, então eu resolvi fazer isso na língua portuguesa para ajudar o pessoal. Eu fazia na língua inglesa, né? Para o pessoal da minha igreja. E aí resolvi fazer em português também, porque eu pensei, né, provavelmente deve ter brasileiro aí solto que não pode ir na igreja e que precisa de receber uma palavra. Então comecei a fazer isso na internet, né? Mas esse é o objetivo. Estamos aqui para te abençoar, para trazer uma palavra de Deus para você, para te encorajar, para manter firme a tua fé e fazer a tua fé crescer, né? E orar por você. Né? Estamos vivendo tempos difíceis. E mais do que nunca, precisamos de cristãos comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estarmos juntos, mesmo que seja através da internet, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, abençoa a família delas, ó Deus, abençoa a saúde, ó Deus, pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, abençoa, toca no corpo, Senhor. Pessoas que estão enfrentando problemas de dúvida com respeito à fé, ó Deus, fortalece a fé dessas pessoas, Senhor. Pessoas que estão enfrentando problemas financeiros, ó Deus, trabalho, dá graça, Senhor. Abre a porta certa, ajuda essas pessoas a arrumar um trabalho bom, para que elas possam não somente a sustentar as suas famílias, suas próprias vidas, mas também sustentar a tua obra, Senhor. Dá graça para essas pessoas. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco um hino, né? Um cântico. Tem hora que eu vou lá no passado, tem hora que eu venho para o presente, né? E às vezes eu ponho gente que eu nem conheço direito, nunca vi, eu estou fora do Brasil já há muito tempo. Então tem muita gente boa, graças a Deus, tem muita gente boa no Brasil atualmente, fazendo música para o Senhor, né? Mas eu não conheço muitas vezes, então eu ponho, né, pela fé, a música é boa, a letra é boa, eu ponho, né? Mas muitas vezes eu vou lá no meu passado, né? Eu trabalhei com muita gente e às vezes eu ponho hinos antigos, hinos tradicionais mesmo, antigos. Então eu faço
uma mistura, né? Mas a intenção é te abençoar com a música, Espero que você, né, algumas delas dá para você cantar junto. Então, vamos ouvir a música de hoje. Quem poderá com as próprias mãos, quem poderá com toda a precisão pesar a terra ou medir o mar? Quem poderá sondar o coração de Deus? Quem dirigiu o Espírito de Deus? Quem lhe ensinou? Quem lhe conduziu? Procurou mostrar-lhe como deveria ser, cheio de sabedoria, pleno de poder. Não sabe, não ouviu que o eterno Deus é o Criador. Ninguém pode medir, ninguém pode compreender sua mente, seu amor e seu querer. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, sua força vai ganhar, vai voar como águia, corre pra valer, pois caminha pra vencer. Força nova vai ganhar, vai voar como águia. Quem poderá com as próprias mãos, quem poderá com toda a precisão pesar a terra ou medir o mar? Quem poderá sondar o coração de Deus? Quem dirigiu o Espírito de Deus? Quem lhe ensinou? Quem lhe conduziu? Procurou mostrar-lhe como deveria ser, cheio de sabedoria, pleno de poder. Não sabe, não ouviu que o eterno Deus é o Criador. Ninguém pode medir, ninguém pode compreender sua mente, seu amor e seu querer. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, sua força vai ganhar, vai voar como águia, corre pra valer, pois caminha pra vencer. Força nova vai ganhar, vai voar como águia. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, sua força vai ganhar, vai voar como águia, corre pra valer, pois caminha pra vencer. Força nova vai ganhar, vai voar como águia, como águia. Parará. Como você sabe, eu estou fazendo uma série com a história de Davi e Golias, que você encontra lá em Samuel capítulo 17, capítulo 16, 17 conta o contexto todo da história, né? Primeiro Samuel 16, 17, mas eu estou compartilhando com vocês as 5 pedras para enfrentar o teu gigante. Todo mundo tem um Golias na vida, querido. Queira ou não, todo mundo tem um Golias na vida. É importante a gente saber como enfrentar os nossos gigantes. Deixa eu ler só os versículos aqui do capítulo 17 que fala do gigante, né? Os exércitos estavam prontos para batalhar, né? E no versículo 4 diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. É grande, cara, viu? Grande. Você pega
jogador alto do basquete ainda coloca mais quase 1 metro para cima, né? Então é um cara grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Só para carregar aquilo ali, o cara tinha que ser muito forte, não era só grande não, era forte. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era de 5.000 ciclos de bronze, trazia, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E aí ele fala: hoje afronto as tropas de Israel, versículo 10, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo o povo estas palavras do filisteu, ajuntaram-se e temeram muito. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu Espírito conosco e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para comunicar a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós estamos ainda na primeira pedra que Davi usou para o gigante, né? Diz que Davi pegou 5 pedras, né? Por isso que eu estou usando as 5 pedras para enfrentar o seu gigante, né? A primeira pedra é a coragem. Você vê aqui no texto, no versículo 10, ele diz: ouvindo Saul e todo Israel, quando o povo viu o gigante, Saul e todo o Israel, espantaram-se e temeram muito. Coragem é a primeira pedra que precisamos usar, né? Aí eu compartilhei com vocês nas mensagens, dá uma checada, né? Se você está me vendo pela primeira vez, dá uma checada nas mensagens anteriores, porque eu estou andando, né, em sequência aqui. Então eu falei da falta da coragem, né? O medo, você paga alguém, né? Você ignora, né? É o que o americano chama de denial, né? Você simplesmente, não é comigo, né? Não está falando comigo, né? Você olha para o lado, né? Lembra? O pessoal olha para o lado, não, ele está falando com alguém lá atrás aqui, né? Tem nada a ver comigo, reclama, né? Então, são atitudes, né? Com a falta de coragem. Depois, aí, semana passada, no último vídeo, eu comecei a falar do processo da coragem, né? O processo da coragem. Porque é um processo, você não nasce corajoso, bravo, aquele negócio todo, não, né? Você aprende, é algo que você adapta. É claro que, né, você deve ter, né, alguma parte do seu psique, né, da sua alma, do seu ser, da tua mente já está meio, né, os neurônios já estão conectados naquele sentido, mas são coisas que você aprende, né? Ter coragem você aprende, você desenvolve, né? Você precisa desenvolver. E é isso que a gente vê no Davi, né? O Davi aprendeu, é um processo, nós vimos que era um processo crescente, né? Deixa eu só ler os versículos que Davi fala, né? Quando Davi responde, né? Porque o Davi fala assim: ó, eu vou enfrentar esse cara, deixa comigo, eu vou, se ninguém quer ir, eu vou, né? E aí o Saul chama Davi, falando: quem é esse cara aí, né? E aí fala: esse cara é grande, esse cara é guerreiro, né? Esse negócio todo, né? Será que você tem condição, né? Me dá o currículo, né? E aí o versículo 34 a 36, Davi responde para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso, como o urso. Este incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então nós vimos que é um processo crescente, o processo da coragem. Deixa eu, né, só refrescar a tua memória da semana passada. Primeiro é a solidão no campo. Solidão no campo com o rebanho. Então esse é o primeiro passo, nós vimos, eu não vou falar, mas é o primeiro passo, né? O Davi, novinho, já soltaram ele no campo, você vai cuidar das ovelhas, se vira. Né? E ele tem que ficar lá sozinho, né? Imagina, menino sozinho, cuidando das ovelhas, dormir de noite, barulho. Imaginou como é que deve ter sido duro para ele. Mas não é só a solidão no meio, com o rebanho no meio do campo, não.
ele conta aqui que cresce, né? A coragem cresce, porque ele enfrentou um leão, né? Esse foi o segundo desafio que ele teve que enfrentar, foi um leão, e enfrentou um urso. Foi o terceiro desafio que, né, em matéria de tamanho, né, de poder, né, o cara, aí muda, né, o bicho vai, pega o animal, você corre atrás, né, ele fala aqui, né, que eu agarrei pela barba, aquele negócio todo, e lutou com ele, e o feri e o matei, né, então não foi simplesmente, aqui ele não usou a funda com os animais, né, ele lutou com os animais perto, né, contato físico mesmo. Então nós temos essa progressão de Davi, né? E agora o Golias é o próximo da fila. Então você vê que a coragem ela é um processo crescente, né? Você tem a solidão, o menino sozinho no meio do mato com os animais, aí você tem o leão, aí você tem o urso, e agora vem Golias. Então ele falou, ó, eu enfrentei esses outros aí, né? O teu servo apacentava as ovelhas, lá, cuidava das ovelhas. Aí veio um leão, aí veio um urso. Eu lidei com um, lidei com o outro. Agora vem esse cara aí. Esse cara está na fila. Esse cara é o próximo. Então é um processo crescente, né? Que você não nasce corajoso. Você é colocar, Deus te coloca em situações na vida que você tem que tomar atitude, tem que fazer alguma coisa. E tem que ter coragem para fazer. Aí de repente você enfrenta um trabalho, um problema, uma situação que é maior um pouquinho. E você tem que ter mais coragem, mas você já tem alguma. Aí de repente vem a próxima e aí você já está mais forte. E você consegue enfrentar direito, melhor. Você já sabe como é que lida, já sabe tuas emoções, conhece as tuas emoções, teus sentimentos, como é que você reage àquele negócio todo, até aparecer o Golias. Então o Golias não é o primeiro. O Golias não apareceu de noite quando ele estava no campo, quando era menina, primeira noite, cuidando das ovelhas. Não. Deus é misericordioso para conosco. Ele nos treina, ele nos faz crescer na coragem para que possamos enfrentar os Golias da nossa vida. Então, se você está enfrentando um problema e precisa de coragem, é importante você saber que você precisa entender isso, né? Que é um processo crescente, E não é só um processo crescente. A coragem, a gente precisa ter os dados certos, né? Para poder avaliar. Para poder avaliar a situação, a gente precisa, né, ter os dados certos. A segunda lição que aprendemos aqui é que o processo de coragem envolve você ter os teus dados, os fatos certos. O que está acontecendo? Você precisa disso. Nós precisamos saber do que está acontecendo e o que vai acontecer. Você não entra numa briga sem saber, né, não deve. Numa situação difícil, não deve, né? Sem saber se eu vou aguentar o tranco. Jesus já disse isso lá, né? No Novo Testamento, Jesus falou, olha, ninguém entra na guerra sem fazer a conta e ver se você tem um exército suficiente para fazer a batalha. Senão, você vai passar vergonha, ou então, antes de começar a guerra, você vai pedir paz, como diz o pessoal lá em Minas, vai pedir pinico, né? Então, não faz isso. Você tem que calcular, você tem que conhecer, conversar, saber o que está acontecendo e ter esse processo. Você precisa ter os fatos corretos. Né? Por 3 vezes ele ouviu o que seria feito com a pessoa que derrotasse Golias. Versículo 30 assim, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes.
Você vê, se você ler a história toda, né, eu gostaria de incentivar você a ler o capítulo 16 e o 17 de 1 Samuel, para você ver todo o contexto. E você vê que Davi fala, o que vai acontecer com esse cara? O que vai acontecer com esse cara? O que vai acontecer com esse cara? Quero saber direitinho, conta aí. Vocês estão esquecendo alguma coisa? Conta aí. O que vai acontecer com esse cara? Falou, não, o rei vai fazer isso, o rei vai fazer aquilo e tal. E conta a história, conta a história. E é importante a gente saber. É importante, nós precisamos ter os fatos exatos, corretos, né? Do que vai acontecer, né? Anota. Davi, não sei, Davi devia ter uma memória boa, mas ele perguntou. Você vê que ele pergunta para um, vira para o outro, e aí, como é que mesmo? Fala de novo. E você, é isso mesmo que ele está falando? E ele vai pegando os fatos, né, corretos, para poder fazer uma avaliação da situação. Então, essa é a segunda coisa, né? Então, a gente sabe que é um processo, né, que é um processo crescente, né, o processo da coragem é um processo crescente, é um processo de aprendizado no sentido de que você tem que ter os fatos certos. Então, quando você vai tomar a decisão, você vai enfrentar uma situação difícil e tal, você tem que ter os fatos certos, né? Você vai confrontar alguém, você tem que ter os fatos certos, para não falar bobagem, para não exagerar, não falar mentira. Ah, não sabia. Aí no meio da conversa o cara fala, não, mas não é isso não, não fala isso não, eu não fiz isso não. Aí pronto, acabou tudo, né? Então você tem que ter os fatos certos. Ó, isso é assim, assim. Essa pessoa falou isso, aquela falou aquilo. Davi teve os fatos certos. Você vai enfrentar a situação? Vai. Decidiu que vai enfrentar a situação? Decidiu. Então tenha os fatos certos para poder enfrentar o teu gigante. Senão você chega lá, vai passar vergonha. Então isso é muito importante. E a outra lição que aprendemos com respeito ao processo, o processo da coragem, que a coragem é um processo, não é? Existe um processo, né? Então é um processo crescente, você tem que ter os fatos certos e você tem que ter uma visão geral da situação. Tem que ter uma visão, essa é a terceira coisa. Nesse processo da coragem, é você ter uma visão geral, quadro geral. Você tem que ter um quadro, você tem que visualizar o que está acontecendo. Né? As pessoas tinham tanto medo de Golias que eles não conseguiam ver mais nada. A única coisa que eles conseguiam enxergar era aquela pessoa enorme, grande, forte e bem armada. Era a única coisa que eles conseguiam enxergar na frente deles. O resto, esquece, né? Devia estar até medo, a perna devia até tremer a hora que aquele cara começava a chegar e começava a crescer. Você via que o cara era grande. Eles não conseguiam pensar em mais nada, a não ser correr ou bater o joelho, né? Davi foi capaz de ver além disso aí. O que Davi viu? Davi viu o reino de Deus, o exército de Deus. E essa era a visão de Davi. Esse é o quadro geral, você tem que ver o quadro todo. Deus está envolvido nisso aqui, nós somos o exército de Deus, somos. Quem que esse cara pensa que ele é? Esse é o exército de Deus e ninguém, não importa quão grande ele seja, pode fazer esse tipo de desafio e ficar impune. Essa é a mentalidade de Davi. Ele está vendo o aspecto espiritual da coisa, mas o aspecto que pesa na balança, que é a presença de Deus, o envolvimento de Deus na batalha. Davi tinha sua perspectiva no lugar certo. Ele estava pensando certo. Os outros estavam só com medo porque o cara é grande. Ninguém vai enfrentar esse cara porque
Olha o tamanho do cara, olha o tamanho da lança do cara, olha o tamanho da espada do cara. Olha o escudo do sujeito. Tem um cara carregando o escudo dele, o cara nem aguenta direito carregar o escudo dele. Quem é que vai brigar com um cara desse? Não tem jeito. Davi falou, vocês estão olhando para a pessoa errada. Vocês estão olhando para a pessoa errada, vocês têm que olhar para Deus. Esse aqui é o exército de Deus. E ninguém pode desafiar o exército de Deus desse jeito e ficar impune. Davi tinha sua perspectiva no lugar certo. Ele estava olhando para o lugar certo, para onde importa. Esse é o lugar que é importante. Ter uma atitude positiva por causa de Deus, do que Deus é capaz, não é por causa do que nós somos capazes. Olha o versículo 26, o que diz. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara? Quem que esse cara pensa que é? Para afrontar o exército dos Deus vivos, do Deus vivo. Quem que ele pensa que é? Ele não está enfrentando vocês, ele não está enfrentando a mim, ele está enfrentando Deus mesmo. Você tem que ver além daquele problema. Como é que Deus está na parada, né? Qual que é o plano geral, o quadro geral, tá? Abre um pouco, né? Porque muitas vezes a gente enfrenta o problema desse jeito aqui, né? A gente enfrenta o problema assim. A gente foca no problema, zoom, né, no problema, e a gente não vê mais nada. Davi, ele conseguiu ver mais do que o gigante. Então esse é o exército do Deus vivo. E ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Deus vivo. Não é um Deus morto. Não é um Deus longe. Não é um Deus bonachão. É um Deus presente, vivo, ativo. Deus está aqui. E Ele tem um exército. E é importante a gente entender isso, ter essa visão toda aqui. Então é um processo crescente. Você vai, né, você passa por todos esses processos para que a coragem seja manifestada, para que a coragem seja manifestada. E é extremamente importante que você tenha isso, né? Você tem esse quadro geral, você pega todas as informações, tenha os fatos corretos em frente de você e saiba que é um processo crescente. Você não vai ter coragem da noite para o dia, né? Ela vai crescer e aí você vai desenvolver a tua coragem. Então esse é um aspecto extremamente importante no processo da coragem. No processo da coragem. E semana que vem nós vamos continuar falando da coragem. Vamos continuar falando da coragem. Porque é uma pedra extremamente importante para enfrentar os nossos gigantes. Quando a gente fala de gigante, a primeira coisa que vem na mente é medo. E a gente precisa de coragem para enfrentar o gigante. E Deus está disposto a nos dar coragem para que a gente possa desenvolvê-la para enfrentar os gigantes que temos que enfrentar na vida. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença conosco e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos dê coragem, Senhor, para enfrentar os desafios na vida, Senhor, os desafios na vida. Abençoa cada um que está nos assistindo e supra cada um deles com coragem, Senhor, com coragem. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, ter assistido. Não esqueça de compartilhar, não se esqueça de se registrar no nosso canal. Espero que te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, né? Na hora do almoço, com as meditações. Se não, a gente se vê no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.